Espírito Santo de Deus, amor do Pai e do Filho, visita o nosso coração, passeia conosco na nossa história e vá saciando a nossa sede, vá nos libertando do que precisa ser deixado para trás, e que possamos nos lançar para aquilo que está à frente. Tira-nos da nossa zona de conforto, leva-nos para águas mais profundas. Nós te louvamos, exaltamos e bendizemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados nesta manhã de domingo a irmos até o poço de Jacó, para nos encontrarmos com Jesus que lá nos espera. O ser humano busca saciar a sua sede. Nós somos pessoas sedentas de água. Temos sede de saúde, de trabalho, de estudo, de amor, de aceitação, de bem-estar. Todos nós temos sede, mas Jesus ele inverte para despertar em nós a verdadeira sede, que é sede dele. A samaritana era uma mulher ferida, carente, e é interessante que nós temos em muitos textos nomes, né? Jesus chamou Pedro, ele viu Zaqueu, ele foi na casa de Jairo, que era lá da sinagoga, e tantos outros nomes. No texto desta missa, que é a samaritana, ela aparece sem nome, ela não tem nome, é uma samaritana, é uma pessoa, porque ela simboliza cada um de nós, ela simboliza a humanidade, que precisa descobrir em Jesus a verdadeira água da vida. Só Ele é capaz de saciar a nossa sede mais profunda. E aquela mulher, ela não vai ao poço nas 2 horas mais concorridas, que são nas primeiras horas do dia e nas últimas. Você quer ver o poço cheio? Sabe quando a gente conversa assim, nós na minha cidade, tal hora é o horário de pico. A gente não fala muito isso. Você anda na cidade tranquilamente, mas nesses horários de pico, 2 horários, o poço tem esse horário de pico. São as primeiras horas do dia e aquelas últimas horas antes do anoitecer. A samaritana, ela escolhe a hora mais quente, meio-dia, o sol a pico. Este é o horário dela. E por que ela escolhe esse horário? Porque ela queria evitar pessoas, ela queria evitar sofrimento. O ser humano, nós precisamos, meus irmãos, sair da superficialidade e olhar as coisas um pouco mais profundas. Talvez você ache que é apenas uma recusa. Vamos comigo em tal festa? Não quero não.
Vamos em tal lugar? Eu não quero não. Por que muitas pessoas fogem de alguns lugares? Porque elas não querem sofrer por aquilo que já aconteceu, pelo medo que aconteça. E certamente, se você tem no coração situações mal resolvidas com alguém, rancor, raiva, decepção, se você sabe que a pessoa está em tal lugar, você haverá de evitá-lo. Eu estou acompanhando uma família onde os irmãos tomaram ódio um do outro por um fato lá na juventude. Já são homens, os dois casados. Aqui eu posso dizer o que é que não tem nada de grave, é que eles têm diferença de 1 ano e meio, e o mais velho roubou a namorada do mais novo, e a namorada do mais novo traiu ele com o irmão. Eram adolescentes ainda. Acabou que não deu em nada, essa menina também sumiu. Os dois ficaram inimigos. Ele conheceu outra moça, este conheceu outra moça, os dois se casaram, têm filhos, mas não conversam com o outro desde essa época. Eu estou tentando, e vai acontecer, porque separadamente os dois amam ao outro, falam que está com muita saudade, os priminhos não brincam, as famílias não reúnem. Me contaram que no Natal, um vai à noite, o outro almoça com a mãe de 25. E teve um ano aí que eles erraram a agenda. Um estava com a mãe na noite de Natal, quando o outro chegou e viu o carro do irmão, nem parou, foi embora. Está fugindo. Mas está fugindo do irmão, não é do irmão, é do sofrimento, lembranças mal resolvidas. Vou ter que tocar nessa ferida. A samaritana estava ferida. Nós somos pessoas feridas, e nós fugimos de sofrimento. Nós queremos água para matar a sede, sofrimento não. O que aquela mulher pensou? Eu vou no horário que não tem ninguém, 12:00. Só quando ela chega carregando o cântaro, quem está lá? Jesus. Ela não sabe que é Jesus, mas ele está sentado no poço, e ele puxa assunto com ela. Judeu não combina com a samaritana, mas ele quer salvar a alma daquela mulher, quer devolver dignidade àquela vida tão sofrida, e Jesus está ali por causa dela, porque ao 12:00 é o único horário do dia que, se você estiver no fundo do poço, você verá o sol. 12:00, meio do céu. Aqui você não vê, quando ele está se pondo, você não vê também. Aquele poço simboliza o coração daquela mulher, escuro, sofrido, mas que Jesus pode iluminar. E Jesus vai ali por causa dela. Ele fica ali esperando aquela mulher, e quando ela chega, Jesus já puxa assunto, né? Dá-me de beber. A mulher pensou, mas folgado, né? Folgado. Samaritano não conversa com o judeu, e o cara vem me pedir água? Nem balde tem copo, tem nada. Quem que é ele? Seria um andarilho? Seria um assaltante? Seria um fugitivo? Quem é este homem que me pede de beber? Ela não sabia quem era. Então ela responde: como que você, sendo judeu, se dirige a mim que sou samaritana? Olha, meus irmãos, uma mulher sofrida, olha a baixa autoestima dessa mulher. Como que você está conversando comigo? As pessoas não conversam.
Como você não me pedir alguma coisa? Ninguém pede nada. Se você soubesse quem te pede de beber, é você que me pediria, e eu lhe daria água viva. E a mulher sofrida parte para o ataque. Primeiro ela queria fugir dos outros, agora ela quer atacar aquele homem que puxou conversa com ela. Mas por acaso você se acha, hein? Você se acha superior e maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço para matar a nossa sede e dos animais? E Jesus vai descendo com ela, e Jesus vai conversando com ela. O evangelho é um diálogo longo, e Jesus fala, e ela fala, e Jesus fala, e ela fala, e ela fala, e Jesus responde, Jesus fala, ela retruca. Jesus está ali para gastar tempo com aquela mulher, e ele vai, claro que Jesus não é? Mas Jesus parece mineiro, né? Ele vai comendo pelas beiradas. Eles falam, mineirinho come pelas beiradas. Jesus vai, pela beiradinha, vai falando de água, ela vai falando de água. Jesus fala da água viva, ela fala de sede. Jesus fala do Espírito, ela fala do cântaro. Até que Jesus fala, vamos aprofundar a conversa agora. Vamos aprofundar a conversa. Ei, mulher do jarro. Pois não. Chama o teu marido. A samaritana era ferida, mas ela não era soberba, tampouco egoísta, porque a resposta dela seria, no nosso caso, você quer o que com meu marido? Você conhece ele? Por que você está mandando chamar meu marido? Ela já estava com o coração mais amolecido. Nós temos que aprender com Jesus como que a gente chega no coração do outro, como que a gente parte para a enculturação, como que a gente leva uma mensagem bonita para o outro. Temos que começar pela vida do outro, respeitando a história do outro, puxando uma conversa como quem não quer nada. Jesus queria a alma dessa mulher, ele está pedindo água. Ele sabe que no início ele falasse, se essa mulher saia correndo, então ele vai naquilo que é a vida dela. À medida que eu estudo, e graças a Deus eu estudo bastante, eu chego a uma conclusão que pessoas cultas não são necessariamente pessoas sábias. E pessoas que sabem muito de muito, podem não saber nada de Deus. Claro que eu não vou dizer o nome aqui, porque tem a galera que gosta, né? Tem a galera que gosta da TL, então eu não posso falar nome aqui. Mas o fato posso, porque eu tenho em vídeo. E muitos já viram esse vídeo. Qualquer coisa, eu mostro o vídeo. Um estudioso, até foi bem badalado nas décadas de 80, 90. Ele dando uma entrevista, ele diz que a igreja só vai se renovar quando ela começar a estudar Marx, Nietzsche, e foi citando ali o que a igreja precisa para se renovar. Olha, meu filho, não sei de onde você está falando isso, e quem sou eu para questionar a pessoa que já tem doutorado, PhD, etc. Mas eu posso dizer na minha vida de oração que o que nós precisamos como católicos, cristãos que buscam o reino de Deus, não é trazer para a igreja princípio de marxismo, de Heidegger, de Nietzsche, seja quem for. O que nós precisamos é sentar junto com Jesus ao poço da nossa história. O
que nós precisamos é deixar Jesus iluminar a nossa história, para que nós, como clero, como pregadores da palavra, consigamos fazer o que a samaritana fez. No final do evangelho, ela desperta sede naquele povo, e aquele povo vai até Jesus querendo aquela água. É isso que a igreja precisa fazer, e que graças ao bom Deus, o Papa Leão tem rugido e ensinado isso. A centralidade do Cristo, a centralidade do mistério pascal, a centralidade dos sacramentos. É isso que nós precisamos. Só Jesus pode saciar a nossa sede. Ninguém é capaz de saciar a sede que só Deus pode saciá-la. Nem marxismo, nem TL, nem ideologia nenhuma, nem conceito político, não. Nós vamos até Jesus, porque Ele vai pedir: dá-me de beber. Ele vai entrar na nossa história, até colocar o dedinho na ferida. Chame o teu marido. Aquela mulher ficou triste. Ela respondeu: eu não tenho marido. Nisto disseste a verdade. Eu não estava lá não, mas nas minhas orações espirituais eu gosto de ver a cena. E na minha oração que eu criei essa cena, quando ela fala para Jesus assim: eu não tenho marido. Ele responde para ela: nisso disseste a verdade. Eu vi Jesus dando um sorrisinho para ela. Nisto disseste a verdade. Jesus fica feliz quando você diz para Ele a verdade, quando a sua oração é uma oração verdadeira, seja de qual carência for. Apresentar a Ele a sua sede e dizer a Ele a verdade: Senhor, o que eu estou fazendo eu sei que não é. Eu posso até falar para os outros que eu estou muito feliz, que é assim mesmo. De vez em quando, meus irmãos, vocês vão entender se são pessoas inteligentes. Eu encontro com pessoas que estão vivendo situações difíceis para a espiritualidade, situações que elas dizem que são felizes, mas a boca fala o que os olhos não confirmam. A gente aprende a ler olhos, o padre aprende a ler sinais. Quando eu falo com a pessoa assim: você está bem? Estou, padre, eu não preciso de igreja, eu não vou à missa, eu estou feliz. Ela fala da realidade dela de felicidade. Só que você olha para o rosto dela, está escancarado que ela está perdida. Ela não está feliz, ela está perdida. Ela está tentando se encontrar. E nisso que ela está vivendo, que a sociedade fala, o importante é ser feliz. O que eu mais vejo são pessoas perdidas e não pessoas felizes. Pessoas tentando saciar a sede em lugares onde nem água há. E ela vai empurrando aquela vida, né? Não, mas eu estou feliz. Se a pessoa estivesse feliz, ela não precisava falar tanto, brigar tanto, manifestar tanto, fazer tanta coisa que faz para chamar a atenção, porque a felicidade ela é aqui, ó. Ela não precisa ser, né? Veja um casal que se ama, eles cochicham muito. É no coração. Veja um casal brigando, eles não cochicham não, eles berram. Quando a coisa não está bem, você tem que berrar, né?
Aí faz uma coisa, faz outra, balança bandeira, solta foguete, chama atenção, vai para o Instagram, com a confusão toda. Outra coisa é o amor, é no sussurro, é Jesus e você, é você na sua oração, sentado perto do poço, conversando com Jesus, que está ali para gastar tempo com você. Jesus tem todo o tempo com você. Então você precisa falar a verdade, né? Jesus, eu não tenho marido não. Ou seja, estou procurando ser feliz, mas está osso, está difícil. E Jesus se mostra para aquela mulher o 7º homem. Ela teve 5 maridos e o 6º não é o marido dela. Jesus vai dizer: você tiver 5 e o atual não é o teu marido, 5 mais 1, 6, Jesus é o 7º, o milagre vai acontecer. Aqueles homens talvez quiseram aquela mulher pelo prazer da cama. Jesus está ali para salvá-la, para resgatá-la, para tirá-la do seu poço, o poço do pecado. E aquela mulher, ela se sente tão acolhida, tão amada, ela que quer aquela água viva, tanto que Jesus começa o evangelho pedindo: dá-me de beber. Lá na frente do evangelho, a mulher vai dizer: dá-me de beber dessa água. Mudou. Jesus despertou nela a sede dele. E aquela mulher larga o cântaro, larga o jarro, e ela vai para Samaria anunciar, testemunhar. E os samaritanos vêm se encontrar com Jesus, são abençoados, se convertem. Não é porque aquela mulher disse: nós viemos e vimos, realmente ele é o Filho de Deus, um grande profeta surgiu no meio de nós. Isso, meus irmãos, é ser sal da terra, é você despertar sede por Jesus. Quando você come uma coisa muito salgada, você logo pede água. Aquela samaritana era o sal, e ela testemunhou Jesus para os outros. Eles tiveram sede de Jesus e foram até lá beber da água viva. Os estudiosos dizem que aquele cântaro que a samaritana largou é a 7ª talha das bodas de Caná. Bodas de Caná tem 6, ela larga ali a 7ª, o milagre do melhor vinho, para ela a melhor bebida, que é Jesus. Qual o cântaro que nós devemos largar, meus irmãos? Nessa quaresma, qual é a realidade da nossa vida que nós somos chamados a superar, a abandonar, para termos uma amizade profunda com nosso Senhor? Nesta adoração, nós queremos que Jesus, no Santíssimo Sacramento, sente conosco ao lado do poço da nossa história. Que Ele nos peça de beber, mas que você entenda que na verdade o que Ele quer é oferecer. Aquilo que Jesus pede é aquilo que Ele oferece. Lembrem da pesca milagrosa depois da ressurreição. Jesus diz para Pedro: trazei peixe aí. Pedro puxa a rede, 153 peixes. Quando Pedro senta na praia, o texto diz que havia pães e peixes na brasa. Aquilo que Jesus pede é aquilo que Ele oferece. Deixa Jesus entrar no teu coração hoje,
talvez como ele nunca entrou, nesses anos todos que você vive o seu cristianismo, o seu catolicismo. Permita que Jesus olhe no fundo do poço da tua vida, e ilumine a tua história. O que Jesus nunca fará é condenar você, que é quando você entende, quando você acolhe, quando você se deixa tocar, os cântaros, eles são deixados. Tenho certeza que aquela mulher também teve a sua sexualidade equilibrada, não passando de mão em mão, não procurando em homens o que ela encontrou somente em Jesus. Não procure nas pessoas o que você encontra só em Jesus Cristo. Não procure em homem, nem em mulher, o que só Jesus é capaz de conceder a você. Deixe Jesus entrar agora na sua casa, na sua vida, através dessa tela que você está comigo. Ele vai tocar em você, Ele vai saciar a nossa sede. Cantemos. No momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus diz para a samaritana e para cada um de nós que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós estamos justamente neste momento de adoração. E neste incenso que já colocamos, nós queremos elevar aos céus a nossa sede. Eu te convido agora a fazer esta oração. Apresenta para Jesus: você tem sede de quê? Mas fale a verdade. A samaritana falou a verdade. Você tem sede de amor? Sede de aceitação? Sede de saúde? De trabalho? Talvez você tenha sede de uma companhia, um namorado, a namorada. Talvez você tenha sede de amigos, você que se sente uma pessoa sozinha. Talvez a sua sede seja o bem-estar do seu filho, a restauração do seu casamento. Apresente para Jesus. Qual é a tua sede? Vá como a samaritana ao poço e se encontre com Ele. Aqui nós temos o manancial da graça. Assim como Jesus apresentou para aquela mulher uma proposta nova de vida. Se você beber a água que eu darei, você se transformará numa fonte que jorrará.
Jesus não quer apenas saciar a nossa sede, Ele quer usar de nós para saciarmos a sede dos outros. Senhor Jesus, toca-nos profundamente nesta manhã, toca-nos profundamente neste momento. Toca-nos com a Tua graça, toca-nos com Teu amor. Dá-me de beber, Senhor. Temos sede de Ti. Temos sede da Tua palavra. Aquela mulher precisava encontrar-se com Jesus. A única coisa que nós precisamos para que a felicidade seja sempre nossa companheira é estar com o Senhor. É beber desta água, é encontrar sentido para a vida. Quantas e quantas pessoas se perderam porque foram saciar a sede onde nem água havia. Aqui está a fonte da água viva. Aqui nós encontramos com a misericórdia. Aqui nós encontramos com a misericórdia. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Permita que esta água te lave por dentro. Tenha coragem. Abandone o cântaro. Aquela mulher abandonou o cântaro e seguiu o seu caminho. O que nós precisamos abandonar para seguir Jesus? E mesmo que você tema, tome e dê o primeiro passo. A sua vida ficará mais leve, mais verdadeira, mais feliz. E não pare por aí. Uma vez que você se encontrou com Cristo, se deixou tocar por Ele, ser transformado por Ele, vá anunciar, vá testemunhar. E aqui se faz a pergunta principal: qual seria a missão mais nobre que nós poderíamos receber, se não
despertar sede nas pessoas por Jesus, atrair as pessoas para Jesus, como foi a samaritana. Peça a Jesus isso: Senhor, confirma esta minha vocação. Eu quero despertar sede nas pessoas por Ti. Eu quero atrair as pessoas para Ti. Eu quero amá-lo e fazê-lo amado. Eu quero adorá-lo e fazê-lo adorado. Eu quero conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Dá-me de beber, Senhor. Lava do nosso coração todo vazio interior. Sacia a nossa sede. Limpa e cura as nossas feridas. Presenciei certa vez, estava no hospital com a minha mãe, e chegou um pré-adolescente com um machucado no pé. Ele cortou o pé em algum lugar. Não sei se precisou de ponto, mas eu estava com a minha mãe num leito, ele ficou no leito do lado, e veio a enfermeira e começou a enxugar, acho que foi soro, não sei, começou a limpar aquele machucado para fazer o curativo. E quando ela começou a jogar o soro, ela foi limpando, aquele rapazinho disse assim: você está me machucando mais. Ela falou assim: não, eu estou te ajudando. Não tem como eu fazer o curativo sem antes limpar a ferida. A gente terra seu pé. Aí o procedimento foi feito. Nosso problema, meus irmãos, é que nós queremos passar da ferida para a cicatrização sem Jesus limpar primeiro. E limpar dói. Julgar este soro, que esta água viva, dói. Tirar daquela ferida que não pode ficar ali, dói. Mas Deus está trabalhando e isso vai cicatrizar. Talvez abandonar essa sujeira interna é largar o cântaro, é mudar de vida. O Senhor nos convida à conversão. Você que está aqui no santuário, você que está em casa, voltemo-nos na quarta-feira de cinzas. Convertei-vos e crede no Evangelho. É isso que Jesus ofereceu à mulher samaritana, uma nova vida, uma vida de conversão, não mais escrava, nem escrava de pessoas, nem escrava de situações, nem escravo de dinheiro, de posição. Converter é crer no Evangelho. O Evangelho é Jesus. Ele é a palavra do Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tantas e tantas pessoas que foram alcançadas por esta palavra, que foram tocadas pela Tua presença no Santíssimo Sacramento. Aquele que pede, aquele que oferece. O Senhor está lavando o nosso coração,
de toda depressão, síndrome do pânico, ansiedade, medo, preocupação. Você não vai precisar mais fugir das pessoas. Você não precisará mais fugir dos lugares, porque o Senhor está curando você, libertando você. Nunca se esqueça, o momento em que Deus se encontra conosco é meio-dia. É o horário mais quente. Para nós, não o calor do sol, mas o calor do amor de Deus. O calor da sua presença. Preparando para a bênção do Santíssimo, queremos mais uma vez colocar o incenso. Vamos abençoar os objetos que você trouxe. Coloque perto da sua TV e vá colocando aqui o incenso da sua adoração. Dignai-vos, Senhor, a abençoar cada pessoa que está aqui conosco, as pessoas que nos acompanham pela TV Evangelizar, tantas capitais com canais abertos, canais de assinatura, milhares de cidades. A cada domingo, meus irmãos da adoração, só para vocês entenderem, segundo a pesquisa da TV Evangelizar, a cada adoração ao Santíssimo, nós temos de 300 a 450 mil TVs ligadas. Imagina quantas pessoas estão conosco agora, Brasil afora. E o Senhor vai abençoar a cada um. Dignai-vos abençoar as nossas casas, peças de roupa, remédios, carteiras de trabalho, fotos de família, pessoas enfermas, se recuperando de cirurgia, que vão ser operadas. Abençoe os nossos doentes, remédios, terço, escapulário, imagens. Abençoe esta água, para que, usada com sabedoria, recorde o nosso batismo e nos livre de todo o mal. A água viva que o Senhor promete a cada um de nós, um dia foi nos dada no batismo, e é preciso voltar sempre à fonte, para saciar a nossa sede em Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.